Queridos irmãos, a minha saudação nessa noite é com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais um domingo estando aqui na casa do Senhor, e eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14, o versículo de número 1 até o versículo de número 6. Quero meditar com vocês no tema: e agora, o que faremos? E agora, o que faremos? João, capítulo de número 14, versículo de número 1 ao 6. Você que está em seu lar, pegue a sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura desse texto. Nós iremos fazer a exposição versículo por versículo. Nós iremos apresentar cada significado e entender essa palavra de esperança, essa palavra de encorajamento que o Senhor Jesus ministrou aos discípulos neste momento delicado. Nós vivemos dias trabalhosos, nós vivemos dias difíceis e nós temos sim amparo, certeza, fortaleza, esperança na palavra de Deus. Então acompanhe comigo, deixe a sua Bíblia aberta aí do lado do sofá ou na mesa e leia comigo o texto sagrado. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 ao 6, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, em algumas traduções aparece a palavra onde eu estiver, mas no original do grego é onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Versículo 5, disse-lhe pois Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus então respondeu-lhes e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Que palavra! Quero trazer ao teu coração uma mensagem de esperança. Quando o Senhor Jesus chega aos seus discípulos, no capítulo de número 14, e ele inicia esse diálogo com eles. O Senhor Jesus, ele estava naquele momento tentando direcionar aos discípulos uma palavra de conforto. Estavam perturbados com a ideia da partida do Senhor Jesus Cristo. Esse texto, ele faz menção, ele é parte do último discurso, da última semana do Senhor Jesus Cristo e do último discurso que ele faz antes de sua morte, direcionado aos seus discípulos. O Senhor Jesus, ele pronuncia a frase onde diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. E essa frase ele diz na noite em que ele foi traído. Pouco antes, ele havia entrado em Jerusalém, montado em um jumentinho. Depois ele recebe a visita de alguns gregos que vieram ver ele, conforme João, capítulo de número 12. Combinando a tudo isso, irmãos, a oposição contra Jesus nesse momento havia aumentado entre os judeus, especialmente sobre a liderança e a influência dos sacerdotes, dos fariseus e também dos escribas. Tudo isso indicava nada mais, nada menos de que o momento da morte do Senhor Jesus
havia chegado. É justamente nesse contexto em que o Senhor Jesus, ele reúne-se com seus discípulos. É justamente nesse contexto que ele reúne-se com seus discípulos no cenáculo, a fim de prepará-los para a sua partida. E ele começa o seu discurso com a seguinte frase: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Essa, queridos, era a última semana do ministério de Jesus aqui na terra. A cidade de Jerusalém estava agitada, porque era os preparativos, era o momento, era as proximidades da festa da Páscoa. O Sinédrio judaico, ele já havia contratado falsas testemunhas contra o Senhor Jesus. Judas, engodado, envolvido, engolido pela ganância do dinheiro, já havia vendido a Cristo e estava ali esperando um momento para entregá-lo aos seus acusadores. É nesse clima, irmãos, de incerteza, é nesse clima de angústia, é nesse clima que o Senhor Jesus direciona a palavra aos seus discípulos e diz: não se turbem o vosso coração. Jesus está ministrando aqui uma palavra de esperança e consolo para o coração dos discípulos. Não é de se admirar que os apóstolos estavam perturbados. Afinal, irmãos, antes deste momento, Jesus havia revelado a eles sobre a sua partida. Veja só, João capítulo de número 13 e o versículo 33. Talvez de todos os golpes, a informação de que um deles seria o traidor. 2, a palavra direcionada de Jesus até Pedro, dizendo: você vai me trair, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Foram golpes em todos os discípulos. Uma situação que estava fugindo do controle dos discípulos estava se colocando diante deles. Um seria o traidor. Pedro seria um homem que iria negar Jesus 3 vezes. E poucos momentos antes, no capítulo número 13 e o versículo 33, a Bíblia diz assim: filhinhos, ainda por um pouco de tempo eu estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também eu vou dizer a vocês agora: para onde eu vou, vós não podeis ir. Talvez de todos os golpes que os discípulos receberam naquele momento de crise, essa foi a informação que mais perturbou a alma daqueles homens, porque eles agora tinham a certeza de que Jesus iria para um lugar, e eles passam nada mais nada menos do que mais de 3 anos, quase 3 anos e meio, acompanhando Jesus em todos os lugares, em todas as suas viagens, em todos os seus acontecimentos históricos. Os discípulos acompanharam Jesus, e agora o mestre chega para eles e diz assim: olha, eu ainda vou passar só um pouquinho de tempo com vocês, e eu vou dizer para vocês a mesma coisa que eu disse para os judeus: para onde eu vou, vocês não podem ir. Aquele Cristo que agora tinha ministrado palavra de esperança, que havia anunciado o evangelho aos pobres, aquele Cristo que agora havia curado os enfermos, expulsado os demônios, que havia mudado e transformado a vida daqueles discípulos, está dizendo para eles: eu vou estar com vocês agora só por um pouco de tempo, eu irei partir, e para onde eu vou, vocês não podem ir. Você consegue entender juntamente comigo nessa hora a dor, a perturbação, a angústia que estavam os discípulos naquela hora? Mas o Senhor Jesus ministrou uma palavra de consolo, uma palavra de esperança. Ele disse: não se turbe o vosso coração. 2,
Na casa de meu pai há muitas moradas. O versículo 2 diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E aqui eu quero lhe confrontar, talvez, com aquilo que você nasceu, ouviu e até hoje tem por verdade. Alguns louvores, de uma forma errônea, uma forma não bíblica, dizem que eu e você teremos uma casa lá no céu, que cada um de nós teremos uma casa lá no céu, quando na realidade a palavra no grego para essa palavra, na casa de meu pai há muitas moradas, significa cômodos ou lugares de habitação. Entenda comigo o seguinte: o texto ele faz menção apenas de uma casa. Ele não fala lá terão muitas casas. Na casa do meu pai só é uma casa. Há muitas moradas. De modo que não se pode pensar, irmãos, que lá no céu nós vamos ter mansões, casas, duplex e por aí vai, ou triplex. Não teremos. É uma pena que alguns hinos, como eu disse há pouco, sem nenhuma base bíblica, tenham colocado por tempos, anos e gerações na mente de alguns cristãos que aqueles crentes fiéis terão uma suntuosa, uma grandiosa, luxuosa casa. Aqueles cristãos que não tiveram uma vida tão consagrada ao Senhor terão aí uma casinha pequenininha, ou até mesmo uma cabana, uma choupana, uma casa de palha. Mas eu quero lhe dizer que esse não é o sentido do texto. Entenda comigo qual foi o contexto daquela época. Quando um homem decidia casar-se, eles precisavam de 3 requisitos, irmão Lucas, vocês que nos assistem. Era necessário um contrato entre os pais da moça e os pais do rapaz. Era necessário ser celebrado um casamento documental, acertado. Exemplo de Maria e José, estavam prometidos um para o outro. A mulher precisava ter já o seu primeiro ciclo menstrual passado, e um homem precisava ter uma casa. Aí vejam só, naquela época os judeus construíam suas casas, e o pai, aquele que tinha condições de construir uma casa, o que ele fazia? Ele construía sua casa, e no meio do seu terreno, lá no fundo, ele construía um poço, de modo que quando o seu filho mais velho casava-se, primogênito, ele fazia uma morada para ele lá no quintalzinho, na casa do pai. Quando o outro filho casava, ele fazia uma morada ali do outro lado, no fundo. Se houvesse mais, ia fazendo casas de andares. Você pode ver isso na internet, algumas casas daquela época que eram uma em cima da outra. O próprio local onde o apóstolo Paulo estava reunido, onde Eutico cai, ele tinha 3 andares, porque a Bíblia diz que ele caiu do 3º andar. Então a ideia de morada é: lá na casa do meu pai eu terei um lugar. Quando o texto relata a ideia que Cristo expressa para afirmar que na casa do pai há muitas moradas, entenda uma coisa, que nesse momento, até aqui, sabe quantos filhos o pai tem? Eu vou aproximar minha mãozinha da câmera. Só tem um filho. Aqui é o unigênito do pai. João 3,16, a Bíblia diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que é que Cristo está dizendo aqui? Discípulos, não se turbe o coração de vocês. Credes em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar.
Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou morrer para poder preparar moradas para vocês na casa do meu Pai. Eu vou morrer para que a glória do meu Pai, o poder do meu Pai, me faça levantar dentre os mortos. E eu me levante agora não mais como unigênito, mas como primogênito, o primeiro filho de tantos outros que o meu Pai me dará a mim mesmo. João 1:12, a Bíblia diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ele deu o poder. Aqui não está dizendo que ele transformou todos aqueles que acreditaram em Jesus em filhos de Deus. Aqui ele está dizendo: a todos aqueles que creram, deu-lhes o poder. E aqui eu entro na terceira parte da mensagem. Onde eu estou, estejais vós também. Interessante que a Almeida Revista e Corrigida traz a palavra estiver, mas a Almeida Revista e Atualizada, e a Nova Almeida Atualizada traz aonde eu estou. Sabe por quê? Porque esse verbo ele muda muito. Jesus ele não está falando aqui de localização. Jesus não está falando de lugar, ele está falando de posição. Ele está dizendo que aonde eu estou como filho do Pai, vós também possais estar como filhos do Pai pelo Espírito Santo. Os discípulos eles já estavam juntos com Jesus aqui na terra quando ele estava falando, direcionando essas palavras para ele. Esse lugar ou esse versículo, ele fala sobre a consumação da obra redentora da morte de Cristo no Calvário. Ele fala sobre a sua obra da ressurreição e não sobre a segunda vinda. Porque aonde eu estou, estejais vós também. Onde eu estou aonde? No Pai. Para que onde eu estou no Pai como filho, vocês estejam também lá. E eu vou provar o que eu estou dizendo. Sabe por quê? Porque talvez você nunca ouviu a exposição desse texto desta forma. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo número 28. Quando você abre eu vou dar um gole de água. Ninguém bebeu aqui não, né? Mateus capítulo de número 28, versículo 8 ao 10. Eu vou provar que Jesus aqui, ele não está falando de segunda vinda, seja oculta ou em glória. Ele está falando da obra redentora do Calvário. Ele está falando da maravilhosa graça, do maravilhoso momento em que nós, nele, nos tornamos filhos de Deus. Aleluia. Diz assim: e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciá-la aos discípulos. Eu vou repetir. Eu não vou poder dizer, diga para o irmão do seu lado, mas eu vou repetir. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar quem? Discípulos. O próprio Mateus consegue ver isso. Ele diz: olha, ela foi falar para os discípulos. Mas sabe qual é a resposta do Senhor Jesus? Sabe qual é a resposta dele? Olha o versículo 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. Olá. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quem adora não tem medo. Quem se curva diante da soberana presença de Deus não tem medo, mas o adora em verdade, em espírito. E o que me chama a atenção é que no momento daquela adoração, Jesus continua e diz: então Jesus lhes disse: não tem mais. Sabe por quê? Porque desde este momento
mesmo com a palavra de esperança, mesmo com a palavra de consolo do próprio Cristo, os discípulos continuaram com seu coração perturbado. Os discípulos foram tomados de medo, de incerteza, ao ponto que a Bíblia relata que um deles, quando Jesus foi pego, preso, saiu nu, correndo. Pedro nega Jesus, Judas depois tira a vida e por aí vai. Quando Jesus chega para ela e diz: olha, não tem mais, era a mesma coisa que ele estava dizendo: não se turbe o coração. Olha aqui a revelação de Deus: e de avisar aos meus irmãos. Aleluia. Ele não disse de avisar os meus discípulos. Ele não disse de avisar os meus amigos, como capítulos anteriores no Evangelho de João ele disse: já não vou chamar vocês de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Vou chamar vocês de amigos, porque tudo quanto o Pai me mandou fazer, eu vos tenho feito conhecer. Agora, pois, vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça, e tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Jesus não chama depois da sua ressurreição, Ele não chama de discípulos, Ele não chama de servos, Ele não chama de amigos, mas Ele chama de irmão. Aleluia. Ele chama de irmão, sabe por quê? Porque agora nós fazemos parte, porque agora nós somos integrantes desta família maravilhosa. Primeiro Ele nos deu o poder, depois através de sua morte e ressurreição Ele nos fez filhos, co-herdeiros, como diz Romanos capítulo 8 versículo 15, porque nós não recebemos um espírito de escravidão, para outra vez estardes com medo, com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pela qual clamamos: Abba, Pai. Sabe quantas vezes um judeu ousou a chamar Deus de Pai no Antigo Testamento? Nenhuma. Não há relato no Antigo Testamento de um judeu voltando-se para Deus dizendo: papaizinho querido, ou dizendo: Abba, Pai. Sabe por quê? Porque eles não eram filhos, eles eram apenas criaturas. Sabe quem nos tornou filhos de Deus? O unigênito, que entregou a si mesmo pelos nossos pecados, que entregou a sua vida para que nós pudéssemos hoje ter vida, que morreu, mas a Bíblia diz: o Pai o ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia diz: se com tua boca confessares que Jesus Cristo morreu, e em teu coração creres que o Pai o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Existe algo glorioso na obra redentora do Calvário. A maior demonstração de amor de Deus por ti foi a entrega do Filho unigênito na cruz do Calvário. Ei, queridos, nós temos lugar junto ao Pai, nós temos filiação junto ao Pai. A obra do Calvário, a morte de Cristo, o sangue de Jesus nos tornou aptos. E o Espírito de Deus que nos convence da justiça, do juízo, o Espírito de Deus que nos convence do pecado, é Ele que nos move, é Ele que nos direciona a clamarmos: Papai querido. Ele afirma em João, capítulo de número 1, versículo 12, do poder para sermos feitos filhos de Deus. Depois nos torna filhos e chamados irmãos através de sua morte e ressurreição. Por último tópico, ele finaliza essa parte dizendo: Tomé, Senhor, mas nós não sabemos, não conhecemos o caminho, não sabemos para onde o Senhor vai. Mas ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Jesus faz uma autoapresentação de si mesmo nesse texto. E o que na realidade Jesus quis dizer quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Primeiro, enganam-se as pessoas falando que todos os caminhos levam a Deus. O Evangelho, ele não é inclusivista, ou seja, ele não inclui outras crenças. Cristo Jesus foi e é exclusivo, exclusivista. Não existem atalhos para Deus, não existem outras rotas que conduzem o homem ao céu. A expressão popular que diz que toda religião é boa e que todos os caminhos levam a Deus e aos céus é uma mentira perigosa. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas no final é morte. Jesus, ele é o único caminho que leva o homem a Deus. Jesus, ele é a única porta ao céu, e não tem janela, meu querido, minha querida. Ou passa-se pela porta, ou não entra nos céus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único salvador do mundo. Procurar ir a Deus através de outros mediadores é tomar um caminho que nos levará à ruína. Abraçar uma religião que nega Cristo como o único mediador, como o único caminho entre Deus e os homens, pode custar a sua perdição eterna. Ele é o único caminho. 2. Jesus é a verdade que ilumina os corações e as mentes. Ele não é enganador. Ele não é um falso. O Senhor Jesus, ele é cheio de graça e verdade. Ele não somente viveu a verdade, mas ele pregou a verdade. Ele é a própria verdade. A verdade, ela não é relativa e nem construída como algumas vãs filosofias pregam aí afora. A verdade é absoluta e objetiva na pessoa bendita do Senhor, porque a verdade é Jesus. Ele não é uma dentre as outras verdades. Ele não é um Deus dentre outros deuses. Jesus é a única verdade capaz de encher a nossa alma de luz. Jesus é a única verdade capaz de encher a nossa vida de esperança. É essa verdade que aquece os nossos corações e que nos traz uma segurança sólida. A verdade de que Ele é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não é uma verdade que foi descoberta entre os homens. Ele se revelou aos homens. O Senhor Jesus nos fez conhecer. Nós conhecemos a Jesus não pelo esforço de nossa mente. Nós conhecemos Ele porque Ele resolveu revelar-se a nós. Porque Ele se fez carne, o Verbo de Deus habitou entre os homens, cheio de graça e cheio de verdade. 3, e eu vou para a conclusão. Jesus é a vida que satisfaz a tua vida. Jesus é vida, pois Ele é fonte de vida para a nossa vida física e espiritual. O pecado
separou o homem de Deus, matando-os espiritualmente. O homem sem Deus está morto nos seus próprios delitos e pecados. O homem sem Deus, ele não tem apetite para as coisas espirituais. Ele está cego. O homem sem Deus está com seu coração endurecido e está rebelde contra Deus. O homem sem Deus, ele é escravo do pecado. Ele é escravo do mundo, da carne e do diabo. Ele se alimenta de cinzas e caminha para a morte eterna. Porém, somente Cristo pode salvar o homem sem Deus. Somente Cristo pode salvar a minha e a tua alma. Sabe por quê? Porque Ele é a vida. Vida para dar vida. Somente Jesus concedeu a vida. E somente Jesus é a vida. O homem busca razão para a vida em muitas coisas, mas todas essas fontes são poluídas. O homem procura prazer na bebida, na riqueza, no sexo, no sucesso, mas o fim dessas coisas, o fim dessa linha é desgosto e insatisfação. Jesus, Ele é a vida que satisfaz. Não existe outra fonte para satisfazer a sede da tua alma que não seja o Senhor Jesus. Quero concluir aplicando essa mensagem em tua vida da seguinte forma: não se preocupe. Não fique com o seu coração escurecido. Nós vivemos dias de escuridão, de incerteza, em que muitas pessoas não sabem mais em que acreditar. Talvez você, diariamente, hora após hora, é bombardeado com informações tristes que faz com que a sua esperança venha a desvanecer. Muitas pessoas não sabem mais o que acreditar. Mas eu quero lhe encorajar, meu querido ouvinte da palavra do Senhor essa noite, a não deixar o seu coração perturbado. Quando Cristo ministra essa palavra aos seus discípulos, Ele fala: não se turbe o vosso coração. Ei, Jesus conhece o teu coração. Jesus te conhece. Ele sabe qual é o medo que te assola. Ele sabe o que é que está tentando roubar a paz do teu coração. Jesus conhece os teus temores, os teus dilemas, as tuas fraquezas e limitações. Ele conhece. Então nesta noite eu quero ministrar em tua vida: não se turbe o teu coração. Talvez você esteja passando momentos mais difíceis do que os discípulos passaram, mas há essa mensagem de esperança. Aquieta a tua alma, é o nome de Jesus. Sabe como? Crendo em Deus. Creia em Deus. Creia que o Senhor é soberano. Deus está acima de tudo e de todos. Ele sabe, Ele conhece. Medite na grandeza do nosso Senhor e Salvador. O Salmo de número 11, a partir do versículo número 4 e 5, diz assim: ora, destruídos os fundamentos, que pode fazer o justo? Sabe o que ele está dizendo aqui? Quando tudo se acaba, o que o justo pode fazer? O versículo seguinte responde e diz: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Sabe qual é a resposta de Deus? Ele está assentado em seu trono, Ele está no seu santo templo, e os seus olhos estão contemplando a mim e a você. Ei, quem está vivendo esse momento difícil, quem está sendo privado do ir e vir, quem está tendo dificuldades em meio à crise que vivenciamos, não é Deus, somos nós.
Querido, querida, os céus nunca estarão em crise. Nunca. Nada perturba a soberania de Deus. Nada retira Deus do seu santo templo e do seu trono. Ele reina, Ele domina eternamente. Então creia em Deus. Não se turbe o teu coração e creia em Deus. Pare de emprestar os teus ouvidos, os teus olhos, o teu coração para tantas notícias desencontradas. Mas dobre os teus joelhos. Eleva a tua oração ao Senhor. Coloque diante dele a tua vida, a tua família. Não se turbe o teu coração. Creia em Deus. Sabe por quê? Porque aonde eu estou, Ele disse, estejais vós também. O privilégio é grande, irmãos, de sermos chamados filhos de Deus. Como é maravilhoso pensar. Como é maravilhoso pensar que Deus nos colocou em igualdade a Cristo, não pelos meus méritos, não pelos meus esforços, mas pela obra redentora do Calvário. Pelo sangue puro, inocente, vertido naquele madeiro. Fomos chamados para ser só um corpo com Cristo. E no céu seremos todos uma única família, repletos de amor, inexplicavelmente o amor de Deus. E além de tudo, nós somos herdeiros de todas as coisas que Deus criou. Jesus é o caminho para Deus. Jesus é a verdade que ilumina a mente. Jesus é a vida que satisfaz. Ei, nós temos esperança. Nós não somos qualquer povo nessa terra. Uns começam a correr de um lado para o outro com dificuldades. Uns começam a correr para um lado e o outro com circunstâncias de desespero. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós temos esperança. Nós temos um dono. Nós temos uma morada. E essa morada é segura em Cristo Jesus, no Pai. O apóstolo Paulo, uma vez escrevendo, ele disse: se já nasceste de novo, buscai as coisas que estão no alto, porque vocês já não vivem, a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Ei, a doença pode até assolar a tua carne. A enfermidade, ela pode bater na porta da tua vida. Mas deixa eu lhe dizer, ela jamais poderá alcançar a obra que Jesus fez de salvação sobre você. Creia em Deus. Não se turbe o coração. Nós temos uma esperança. Nós temos um dono. Nós temos uma morada. O direito de ser filho de Deus é possibilitado pela obra de Cristo. Eu quero te convidar nessa hora a orar comigo. Eu quero orar com você nessa hora. Fecha os teus olhos. Você pode ficar mesmo aí em seu sofá, sentado, sua cadeira. Você pode dar a mão ao seu filho, ao seu cônjuge. Ei, irmão, nós temos uma esperança. Nós temos um dono. Nós temos uma morada. Ei, irmão, ei, tranquiliza-te. Tranquiliza-te. Creia em Deus. Creia no Senhor, Pai. Eu oro a Ti nesse momento no nome do Teu Filho Jesus. Eu te apresento, Senhor, os meus irmãos, as minhas irmãs, todos eles que estão nos assistindo nessa hora, nessa live, os que estão aqui. Estamos em pouco número, Senhor, obedecendo às orientações das autoridades competentes aqui na terra. Mas estamos aqui, Senhor, para levar esta Tua palavra de vida e esperança a estes que estão em seus lares,
eu ministro sobre este coração, eu ministro sobre essa mente a paz de Deus que excede a todo entendimento, a paz de Deus que é o árbitro em os nossos corações, a paz de Deus que nivela a nossa vida e nos faz ter equilíbrio diante da crise. É o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu repreendo em nome de Jesus este espírito perturbador, este espírito que está colocando meu irmão em uma situação difícil, essas notícias desencontradas, meu Deus, pessoas maldosas, meu Deus, em nome de Jesus, bloqueia, limita, muda a mente dessas pessoas maldosas que estão se utilizando deste momento de crise para espalhar falsas notícias, para espalhar boatos, as fake news da vida, Senhor. Neste momento, meu Pai, eu me levanto nesta hora como homem que a tua unção repousa sobre mim esta hora, e nós, a tua igreja, repreendemos este espírito perturbador da nossa cidade, nós repreendemos esse espírito perturbador do nosso estado, do nosso país, em nome de Jesus, porque tu és a verdade, Senhor. Que a tua verdade possa prevalecer. Olha para meu irmão e minha irmã que está, meu Deus, com a mente alvejada, que foi, meu Deus, bombardeada com várias notícias ruins. Meu Deus, eu ministro sobre essa vida a esperança, a certeza de que ele ou ela tem um dono, de que ele ou ela tem uma esperança. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor Jesus lhe guarde, lhe abençoe em seu amor. Guarde essa palavra em nome do Senhor Jesus, amém.